Vamos ativar a nossa fé? Então vamos lá. Olha, eu recebo agora o padre Ático Facini, que é vigário paroquial no Santuário de Nossa Senhora da Salete. Ele vai falar para a gente sobre a festa da padroeira Nossa Senhora da Salete. Padre, sua bênção! Deus o abençoe. Muito obrigado por estar aqui, viu? Seja muito bem-vindo, E uma boa noite para você, para todos os telespectadores, particularmente para os nossos paroquianos do Santuário da Salete. Tá todo mundo assistindo, tá, né? Que eu espero, sei. Né? Já chegou várias mensagens aqui do pessoal lá da paróquia Nossa Senhora da Salete. Que bom, muito obrigado. Tá acontecendo a festa lá, né, padre? É a novena, por enquanto. A novena? Estamos já no final da novena, amanhã termina. Sábado e domingo ainda tem uma quermesse. E o dia 19, então, propriamente, que é o dia da festa, com uma programação como está ali no cartaz. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Tá aqui o cartazinho, tem também aqui um folder, né? Sim. Explicativo. Tá bem. Vamos começar explicando para o telespectador que às vezes a gente vê algumas imagens, como é o caso aqui de Nossa Senhora da Salete, e a gente vê assim uma imagem com muitos elementos. Eu queria começar perguntando para o senhor quando e onde ocorreu a aparição de Nossa Senhora da Salete. Perfeitamente. Você falou certo, aparição, não aparições. Uma aparição apenas. Em 3 momentos, é uma aparição dinâmica. Que Nossa Senhora está sentada, depois de pé ela fala com as crianças e por fim ela percorre um trechinho na montanha e se eleva aos céus. Mas é uma aparição só. Então, aconteceu no dia 19 de setembro de 1846. O ambiente da França era muito tumultuado na época ainda, consequências da velha Revolução Francesa, com problemas de ordem política, ideológica, social, que era o momento também da primeira Revolução Industrial. Então, o povo do interior se dirigia às cidades com a formação de concentrações urbanas de pobreza, ambiente no qual Karl Marx, em 1848, 2 anos após a aparição, redigiu o grande documento comunista, o Manifesto Comunista. Isso para se entender um pouco como estavam as coisas naquela época. E do ponto de vista ainda militar, digamos, a França vivia revoluções, como foi o caso da Comuna de Paris em 48 ainda, e logo depois a Grande Guerra contra o Império Austro-Húngaro em 1870. Quer dizer, isso para sinalizar, enfim, que se tratava de uma época extremamente conturbada para o povo francês. Agora, no local, na região onde Nossa Senhora apareceu, havia realmente um problema trágico, uma grande fome que já tinha começado antes da aparição, 1845, uma grande fome, causada por uma praga agrícola que não se sabe e que não tinha medicamentos ou inseticidas para debelar. Então, essa praga agrícola foi consumindo totalmente a plantação daqueles pequenos agricultores montanheses e a fome, então, foi acontecendo. E a consequência da fome grave é uma só, é a morte. Muita criança, muitos adultos estavam morrendo naquele momento e é nesse momento, então, que Nossa Senhora aparece para falar desse problema também. Esse era um grave problema. Ao lado desse problema, havia também a questão moral religiosa, que aquele povo, influenciado também por aquelas ideias voltairianas, ateias, de um ateísmo militante que acontecia na época, esse povo tinha abandonado a religião propriamente. Então, 2 grandes problemas que ali estavam. Nossa Senhora, então, aparece e fala exatamente desses 2 grandes problemas. A aparição, então, aconteceu no dia 19 de setembro, como falei, no alto de uma montanha. O panorama dessa área, da França profunda, como se chama, era uma localidade praticamente desconhecida, mas um panorama fantástico, muito bonito mesmo, de montanhas, não é? Então, no alto, a 1.800 metros de altitude, pastagens, lá pastores andavam com pequenos rebanhos, foi ali que aconteceu o grande evento místico da aparição da Salete. Um evento maravilhoso realmente. Certamente um dos eventos místicos mais importantes e mais bonitos da igreja no século XIX. No caso,
ela apareceu para quantos videntes? 2. São duas crianças. 2 adolescentes. Dessas imagens que nós temos aqui, desses 3 momentos, qual é a primeira aparição que nós temos? Chorando. Essa daqui. Isto. Então ela aparece chorando. Qual é a simbologia dessa imagem? Então, apenas para situar. Tá. Não é? As 2 crianças estavam lá no alto da montanha, Tá. com 2 pequenos rebanhos, porque elas estavam a serviço de 2 famílias aí da região. Certo. Então estavam passando lá. O dia inteiro, lá no alto da montanha. Almoçaram à beira de um regatinho que tem ali no local, e depois, então, subindo uma barranca para ver como estava o rebanho, não é? Porque ali é um vale, tinha que subir a barranca para poder ver onde estava o rebanho. Ao retornar para o local onde elas tinham almoçado, foi esse o momento em que elas viram uma grande luz. Tá. Uma luz tão forte que a luz do sol não causava sombra nenhuma por causa dessa imensa luz que estava ali. Não é? Primeiro momento, então, foi uma grande luz. Daí eu descrevo pormenorizadamente essa história nessa obra, a montanha iluminada. Certo. Iluminada por causa dessa luz. Tá. A montanha iluminada, o Fato da Salete, publicado pelas Edições Paulinas. Se alguém tem interesse em ler a obra e conhecer mais a fundo essa história, procure na Livraria Paulina, que encontrará essa obra, A Montanha Iluminada. Então, as crianças viram, num primeiro momento, aquela grande luz. Tá. Assustadas, ignorantes, não sabiam nem sequer rezar o Pai Nosso. Analfabetas. Tá. Não sabiam do que se tratava e ficaram olhando apavoradas. Aos poucos, a luz foi se abrindo e aparece então uma senhora sentada sobre uma pedra, sobre aquela pedra onde eles tinham depositado o seu pedaço de pão e queijo para o almoço. Tá. Uma senhora sentada e chorando. Em seguida, a senhora se levanta e chama as 2 crianças para junto de si. Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Eu tenho uma grande história para contar para vocês. Não é? E as 2 crianças, então, ouvindo aquela voz materna, suave, bonita, se aproximaram da senhora. E aí ela falou. Ela passou a mensagem. Aí é a segunda imagem. A segunda imagem. Essa ela daqui, ó. Isto. Ela passou a mensagem. Estou entrando na frente aqui. Ela passou a mensagem. Quem vai mostrar aqui? Isto. E diga-se que a senhora continuou chorando o tempo todo da aparição. Tá. As 2 crianças testemunharam isso em plena concordância, não é? Tá. Então, num primeiro momento, Nossa Senhora sentada chorando, não dizia nada. Segundo momento, ela fala, braços cruzados, ela fala para as crianças. E o que é que ela fala? Ela fala exatamente daqueles 2 grandes problemas que eu acabei de assinalar. Certo. O da fome e da mortalidade infantil, particularmente, e do abandono da religião. De forma tal que a mensagem dela se tornou uma espécie de catequese para aquelas 2 crianças que não tinham nenhuma formação religiosa e, ao mesmo tempo, um apelo para a população se converter. Que era importante que essa população se convertesse para encontrar dias mais felizes também e para enfrentar aquele drama da vida que estavam vivendo, não é? A base, o centro, o coração da mensagem de Nossa Senhora da Salete, então, é a conversão, a reconciliação. Tá. É um pedido para que o povo se deixe reconciliar com Deus, como diz São Paulo, não é? Nossa Senhora, então, para dizer a verdade, as 2 crianças, como eu já falei, não sabiam quem era aquela senhora, pela ignorância que elas carregavam. Elas não identificaram que era Nossa Senhora. Não tinham condições de identificar. Tá. Mas vendo aquela senhora, a nobreza dela, a formosura simples e grandiosa ao mesmo tempo, elas não tiveram outro nome a atribuir àquela senhora, senão o seguinte: a Bela Senhora. A Bela Senhora. A Bela Senhora. Tá. A Bela Senhora, então, que apareceu para elas. Depois ficaram sabendo que se tratava de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Bem, então, Nossa Senhora se apresenta a elas, e aqui já entramos na questão da simbologia que você assinalou. Nossa Senhora se apresenta
numa postura realmente extremamente bonita, digna, formosa, mas ao mesmo tempo profundamente bíblica. Pelo seguinte, na postura de Nossa Senhora, o que é que aparece? Duas dimensões da vida da Mãe de Jesus. Tá. A primeira, a da serva de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Foi o que ela disse no momento da anunciação. Por que serva do Senhor? Pela vestimenta que ela carrega. Tá. A vestimenta que ela carrega era semelhante à das senhoras montanhesas aí da região. Região fria, não é? Então, roupas muito grandes, muito vastas, não é? Ela traz um avental. O que é o avental? É um instrumento de trabalho doméstico, particularmente. Sim. Ela traz sobre a cabeça uma touca, um chale, digamos, sobre os ombros, sinal de uma mãe que serve, serviço, a serviçalidade, portanto, de Maria. Tá. A Maria, mãe de Jesus, serva de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Primeiro traço, portanto, que ali aparece. Segundo, diversas vezes ao longo de sua mensagem, ela se refere a meu filho, sem nomeá-lo. Não dá o nome de Jesus, apenas fala o meu filho. Ora, o filho é o Filho de Deus. Então, a dimensão da maternidade divina de Nossa Senhora. Tá. Ela é serva, mas ao mesmo tempo, porque ela é serva de Deus, Deus a fez mãe de seu Filho unigênito. Serviçalidade e maternidade divina, portanto, dois traços fundamentais da sua personalidade, de sua vida, enfim. Por outro lado, ela aparece carregada de flores, carregada de rosas, não é? Com um diadema sobre a cabeça, símbolo do quê? Da glória daquela que é serva de Deus, mãe do Deus, mãe do Senhor Deus, nosso Salvador, que está na glória, assunta aos céus, ressuscitada para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de uma telespectadora. Ela está perguntando se a gente sabe o nome das crianças, sabe? Sim, o nome das crianças? Já podemos falar delas daqui a pouquinho. Podemos, rapidamente, porque eu tenho que falar da festa, nosso tempo vai embora, a gente acaba perdendo tempo aqui. Vamos lá. Essas rosas, esse diadema, símbolo, portanto, de sua grandeza de Mãe de Deus e da glória. Okay. Há um elemento fundamental, que é a cruz que ela carrega sobre o seu coração. Certo. Veja-se que nessa cruz o Cristo está ali pregado, mas vivo na ressurreição. Certo. Segundo o testemunho das duas crianças, ele se movimentava na cruz durante a aparição. Tá. Não falou palavra alguma, quem falou foi a mãe, mas ele se mexia e era o centro, o epicentro, de fato, da aparição, porque toda aquela luz que configurava a aparição provinha do Cristo, luz do mundo. Tá. Sim. Então, e o nome das crianças? Tá bem. O menino, 11 anos, chamava-se Massimino Girò. Massimino. Paupérrimo, de uma família paupérrima. A menina, 15 anos, chamava-se Melânia. Melânia Calvá. Tá. Bom, a festa, ela está celebrando 172 anos da aparição. Perfeitamente. Eu acho que é melhor vocês filmarem ali que a Letícia preparou lá. Eu tenho aqui o cartaz, mas tem um lá já colocadinho, né? Uhum. Será dia 19, terá missa 7, 9, 12, 15 e 20, quermesse o dia todo. Quermesse dia 19, quermesse o dia todo. A novena, então, está acontecendo de 4 até 14. Isso, termina amanhã. Termina amanhã, portanto, às 8 da noite. Uhum. Todos os finais de semana de setembro já vem acontecendo a partir das 17 horas. O próximo fim de semana e no outro também. É dia 23, é isso? Uhum. Tem procissão às 4 da tarde e missa
às 18 horas, que é a missa oficial, para todo mundo que quer participar. Agora, só para a gente finalizar, eu quero... as pessoas... É fácil de chegar lá, né? É na fácil. Doutor Zuquim. Doutor Zuquim, 1746. Bem no alto, bem no fim. No Alto de Santana. Bem no fim isso? da Doutor Zuquim. Então, logo em seguida começa a Nova Cantareira. É super fácil. Quem está aqui em São Paulo, com certeza vai conseguir chegar. Se você quiser saber mais informações, é www.nsrasalete.org.br, está aparecendo aqui no vídeo, ou então www.portalsalete.com.br. Tem aqui o folderzinho. Do terminal de ônibus Santana, há diversos ônibus que sobem a Zuquim e passam em frente à igreja. Fácil. Não tem problema. Padre, vamos ficar de pé um minutinho? Tudo bem. Eu vou pedir para o senhor dar uma bênção especial para a família brasileira que está nos acompanhando. Família, e também para o Fabrini, né, que está na UTI, o nosso querido Fabrini, que está na UTI. Você que está em casa também, coloque aí o copo com água, né, uma peça de roupa, enfim, para você receber essa bênção especial aqui do Padre que está nos visitando essa noite. Certo, Padre? Tá bem. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, que por intercessão de vossa e nossa mãe, Nossa Senhora da Salete, desça a vossa bênção, bênção de paz, bênção de saúde, bênção de união familiar, bênção de todas, para todas as necessidades, particularmente para esse nosso irmão adoentado, Fabrini. Fabrini, tenha coragem, confie em Deus, entregue sua vida nas mãos de Nossa Senhora e ela saberá ajudá-lo nesse momento difícil. Seja essa, então, a bênção que invocamos sobre você, Fabrini, sobre todas as famílias que nos acompanham nesse programa, e que essa bênção, então, desça abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado pela sua presença. Tá bem. Estou vendo ali, tem um presente para mim. Lá. Isso. É uma gentileza para agradecer a sua amizade, muito sua cordialidade. Muito obrigado. Amanhã eu mostro no programa que hoje não tem mais tempo. Tá bem. Obrigado, viu, Padre? Tá bem. Olha, gente, amanhã, sexta-feira, nós vamos ter uma conversa com a coach e psicóloga Isabela Cotian, que vai nos auxiliar sobre como lidar com as crianças e adolescentes na era digital. Além de muita música boa, com uma homenagem ao Nordeste, ao lendário Dominguinhos. Imperdível. Vai ser bom demais, hein, Padre? Não pode perder. Amanhã, nosso programa começa às 9 da noite, logo após o horário eleitoral gratuito. Continue na Rede Vida, a gente se vê amanhã. Tchau. Obrigado a todos. Eu a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida